LOAS, Lei de Assistência Social, capítulo 4 dos benefícios dos serviços, dos programas e dos projetos de assistência social. Seção 1 do benefício de prestação continuada. Artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Parágrafo 2º. Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 3º. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Parágrafo 4º. O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Parágrafo 5º. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Parágrafo 6º. A concessão de benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Parágrafo 7º. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. Parágrafo 8º. A renda familiar mensal a que se refere o parágrafo 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para deferimento do pedido. Parágrafo 9º. Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do parágrafo 2º deste artigo, aquele que reproduza efeitos de prazo mínimo de 2 anos. Parágrafo 11. Para a concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade conforme regulamento. Parágrafo 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoa Física e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cadastro Único conforme previsto em regulamento. Artigo 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação de continuidade das condições que lhe deram origem. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput ou em caso de morte do beneficiário. Parágrafo 2º. O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade da sua concessão ou utilização. Parágrafo 3º.
o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constitui motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. Artigo 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Parágrafo 1º. Extinta a relação trabalhista ou atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo, e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do artigo 21. Parágrafo 2º. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos, ou recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Seção 2 dos benefícios eventuais. Artigo 22. Entende-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Parágrafo 1º. A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios, e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º. O CNAS, ouvidas as respectivas representações de estados e municípios dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 6 anos de idade. Parágrafo 3º. Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pela Lei 10.954. Seção 3 dos serviços. Artigo 23. Entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria da vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. Parágrafo 2º. Na organização dos serviços de assistência social serão criados programas de amparo, entre outros. Inciso 1. As crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social em cumprimento ao disposto do artigo 227 da Constituição Federal e da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2. As pessoas que vivem em situação de rua. Seção 4 dos Programas de Assistência Social. Artigo 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Parágrafo 1º. Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para inserção profissional e social. Parágrafo 2º. Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no artigo 20 desta lei. Artigo 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada nos CRAS por meio de trabalho social
com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito de convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAIF. Artigo 24b. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAIF. Artigo 24c. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de caráter intersetorial integrante da Política Nacional de Assistência Social, que no âmbito das suas compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. Parágrafo 1º. O PETI tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem por objetivo contribuir com a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho. Ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 anos, parágrafo 2º, as crianças e os adolescentes em situação de trabalho poderão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, CadÚnico, com a devida identificação das situações de trabalho infantil. Seção 5. Dos projetos de enfrentamento da pobreza. Artigo 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico e social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua organização social. Artigo 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais em sistema de cooperação entre organismos governamentais e não governamentais da sociedade civil. Capítulo 5. Do financiamento da assistência social. Artigo 27. Fica o Fundo Nacional de Assistência Comunitária, FUNAC, instituído pelo Decreto 91.970, ratificado pelo Decreto Legislativo 66, de 18 de dezembro de 1990, transformando no Fundo Nacional de Assistência Social. Artigo 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. Cabem ao órgão de administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. Parágrafo 2º. O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 3º. O financiamento da assistência social, nos SUAS, deve ser efetuado mediante confinamento dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política. Artigo 29. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social, à medida que se forem realizando as receitas. Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no artigo
poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. Artigo 20. É condição para repasses aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de: inciso 1. Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil. Inciso 2. Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. Inciso 3. Plano de Assistência Social. Parágrafo único. É ainda condição para transferência de recursos do FINAS aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência social a partir do exercício de 1999. Artigo 30-A. O confinamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais no que couber e o aprimoramento da gestão da política de assistência social nos SUAS se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo. Parágrafo único. As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência social, efetuadas à conta do orçamento da Seguridade Social, conforme artigo 204 da Constituição Federal, caracteriza-se como despesa pública com a Seguridade Social, na forma do artigo 24 da Lei Complementar, número 101. Artigo 30-B. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios por meio de respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Artigo 30-C. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma do regulamento. Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu Fundo de Assistência Social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização. Capítulo 6. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei. Artigo 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social, do Ministério Público e do Bem-Estar Social. Parágrafo 1º. O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens, móveis e imóveis para a esfera municipal. Parágrafo 2º. O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará a comissão encarregada de elaborar o projeto de lei e de que trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades, organizações de assistência social. Artigo 33. Decorridos o prazo de 120 dias da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho Nacional de Serviço Social, revogando-se, em consequência, os decretos 525 e 657. Parágrafo 1º. O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Nacional de Assistência Social e a transferência das atividades que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar não haja solução de continuidade. Parágrafo 2º. O acervo do órgão de que trata o caput será transferido no prazo de 60 dias para o Conselho Nacional de Assistência Social, que promoverá, mediante critérios e prazos serem fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização de assistência social, observado o disposto no artigo 3º desta lei. Artigo 34.
A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, visando a implementação do disposto nessa lei por prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data de publicação desta lei. Artigo 35. Cabe ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento. Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em caso de curatela e tutela e o órgão de credenciamento de pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. Artigo 36. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal. Artigo 37. O benefício de prestação continuada será devido após cumprimento pelo requerente de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive a apresentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado até 45 dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo. Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso. Artigo 39. O Conselho Nacional de Assistência Social, por decisão da maioria absoluta de seus membros, respeitados o orçamento de Seguridade Social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social, poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definido no parágrafo 3º do artigo 20 do caput artigo 22. Artigo 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos artigos 20 e 22 desta lei, extingue-se a renda mensal vitalícia, o auxílio natalidade e auxílio funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213. Parágrafo 1º. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. Parágrafo 2º. É assegurada ao maior de 70 anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 95, desde que atenda alternativamente aos requisitos estabelecidos nos incisos 1, 2, 3 do parágrafo 1º do artigo 139 da Lei 8.213. Artigo 40-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto nos artigos 22, 24C e 25 desta lei serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível. Artigo 41. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 42. Revogam-se as disposições em contrário.